Bem-vindos ao Tudo é Economia. Tem de ser entregue no Parlamento na próxima quinta-feira, mas ainda não há certezas sobre se será aprovado. Governo e PS aproximaram-se nas negociações sobre o Orçamento do Estado para 2025, mas ainda não houve fumo branco. Por entre a incerteza, o Chega dá agora sinais de que poderá dar luz verde ao orçamento se o PS optar pelo chumbo. Isso poderá garantir em definitivo a aprovação. No meio desta incerteza política, sobra pelo menos uma questão fundamental. No que ao Estado diz respeito, com o que vão poder contar as famílias e as empresas no próximo ano. É o que vamos analisar nesta emissão especial do Tudo é Economia, com Paulo Núncio, presidente do grupo parlamentar do CDS-PP e antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. António Mendonça Mendes foi também secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e é vice-presidente do grupo parlamentar do PS. Juntam-se aos nossos habituais comentadores os economistas Ricardo Paes Mamed e também o Pedro Brinca. Bem-vindos. E obrigado pela vossa presença já agora. António Mendonça Mendes, o PS vai viabilizar o Orçamento do Estado para o próximo ano? Boa noite, em primeiro lugar, e obrigado pelo convite. A participação minha neste debate não tem a ver com a vertente mais política e, portanto, acho que teremos tempo, evidente, teremos tempo para ver. Repare, nunca ninguém anuncia sentidos de voto antes da apresentação do documento. Acho que isso vários partidos já o fizeram. Mas o PS normalmente não o faz. E, portanto, é normal que agora tenhamos que aguardar por aquilo que é a entrega do Orçamento de Estado, ler e eventualmente tomar uma decisão. De qualquer das formas, algumas das medidas e das exigências que foram feitas pelo PS nas negociações com o Primeiro-Ministro foram, de alguma forma, acomodadas naquele que será o pré-orçamento já aprovado pelo Governo. Ou seja, perante este recuo do Governo, em algumas das matérias que estavam a dividir Governo e PS, qual é a fundamentação lógica para o PS recusar, eventualmente, a viabilização deste orçamento? Um orçamento de Estado são 120 mil milhões de euros de despesa. Certo? E aquilo que nós estamos a falar é de duas medidas, que são duas medidas estruturais para as quais o PS tinha oposição, porque o objetivo dessas políticas a que o Governo se propunha a atingir não era suposto consegui-lo adotando. Porquê? Vamos ao caso do IRS jovem. Aquilo que nós temos de ter a consciência que aconteceu em Portugal nos últimos anos, é que nós tivemos um salto enorme nas qualificações dos portugueses. Nós descemos da cauda da União Europeia para estar acima da média da União Europeia. Nós hoje temos 50% dos jovens com 20 anos a frequentar o ensino superior. Isto é absolutamente extraordinário. O que significa que essas novas gerações altamente qualificadas, naturalmente que precisam de, quando integram o mercado de trabalho, ter empregos compatíveis com aquilo que foram as suas qualificações. Só que a nossa economia, nos últimos 30 anos, não evoluiu ao ritmo que evoluíram as nossas qualificações. É por isso que nós precisamos de discutir qual é o modelo de desenvolvimento económico que queremos e em que setores vamos apostar para poder, precisamente, dar resposta ao problema dar resposta às qualificações e, ao mesmo tempo, ao desenvolvimento do país. E aí entra o tema do IRC. O governo atual considera o alfa e o ômega da política económica é o IRC. Não há nenhuma literatura, exceto um estudo onde que o Paulo Núncio participou da Fundação José Manuel Francisco Manuel dos Santos, mas não há literatura que faça a ligação entre a descida da taxa do IRC e o crescimento económico. Aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento económico é continuar a fazer aquilo que o PRR em particular fez, que é escolher setores estratégicos. Onde é que nós nos podemos diferenciar, designadamente ao nível da transição digital, ao nível da transição ecológica. E é isso que cria novos empregos. E esses novos empregos são necessariamente melhor remunerados, porque nenhum jovem emigra para onde quer que seja pelos impostos. Emigra porque aquilo que querem no desafio profissional é seguramente o desafio profissional e o salário. E por isso o que nós precisamos é de continuar a apostar em aumentar os nossos salários, especializar a nossa economia e ter uma oferta no mercado de trabalho
que responda àquilo que são as Mas qualificações. faço-lhe a pergunta ao contrário, com base na sua argumentação de há pouco. Um orçamento são 120 mil milhões de euros de despesa. Estamos a falar aqui de apenas duas medidas. Também se pode dizer que o PS está a fazer fim-capé por causa de duas medidas. Não, nós falámos de duas medidas que nos parecem importantes para o futuro, porque o Governo indicou, repara, apesar do PS ter pedido desde julho qual era a margem discricionária ao Governo, o Governo só há uma semana pelo Primeiro-Ministro e apenas como arma de arremesso político veio dizer que a margem discricionária eram 2.200 milhões de euros. Ora, dentro desses 2.200 milhões de euros, o Governo alocava 1.000 milhões de euros a uma medida que hoje o próprio Primeiro-Ministro vai reconhecer que é pior do que aquela que agora cedeu, que é o modelo que está em vigor de IRS jovem, e 500 milhões de euros para o IRC. Ou seja, da margem discricionária de 2.200 milhões de euros, 2/3 eram utilizados com duas medidas, do nosso ponto de vista, erradas. E por isso é natural que nós tivéssemos colocado o tema. E não é um fim-capé, se me permite. É uma visão que temos relativamente a esta matéria. E agora, já que introduziu do lado político, vamos também ao lado político. Sabe que é importante para as democracias que haja alternativas e que os eleitores consigam distinguir bem quais são os projetos que cada um dos blocos de partidos tem. E, portanto, esta é uma matéria que é uma matéria importante porque ela divide mesmo o governo do PS. E, repare, e nós fomos eleitos para cumprir as expectativas dos eleitores que votaram em nós. E, portanto, nenhum eleitor que votou no PS o fez na expectativa de que o PS, de repente, aderisse a esta deriva, que é uma deriva muito ideológica. Normalmente colocam a ideologia deste parte. Não. A crença cega na baixa dos impostos é ideológico e tem uma corrente doutrinária. E, portanto, é esse radicalismo que a direita quer relativamente aos impostos que nenhum eleitor do socialista estava à espera. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é, como partido do sistema e um partido responsável, naturalmente que nunca negaremos a ceder a uma negociação, como o Governo propôs ao PS, e veremos em que condições é que o Governo apresentará o Orçamento de Estado e depois tomaremos a nossa decisão. Anúncio, o Governo negociou, mas no fim da linha acabou por pré-aprovar um Orçamento do Estado sem responder propriamente àquelas que foram as últimas exigências do Partido Socialista. Pode ser uma manobra arriscada? Penso que não. Enfim, em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu acho que nesta negociação o Governo fez tudo para ir ao encontro da posição do Partido Socialista, que foi o único partido que manifestou disponibilidade séria para negociar. E eu acho que estamos muito próximos de chegar a um acordo. Estamos muito mais próximos de chegar a um acordo do que estávamos há 2 semanas atrás. E de facto, deixe-me começar pelo IRS Jovem. O Governo, no IRS Jovem, foi completamente ao encontro da posição do Partido Socialista. A única questão que neste momento estaria em discussão seria o período temporal da medida. O PS propunha 7 anos, o Governo 13 anos. Penso que há um acordo para se chegar aos 10 anos. Enfim, veremos se esse acordo é possível ou não. Relativamente ao IRC, o Governo já introduziu um conjunto de medidas que foram propostas pelo Partido Socialista. Eu acho que a seriedade do debate obriga a essa evidência. Desde logo, o Governo introduziu, ou comprometeu-se a introduzir, um conjunto de medidas de redução seletiva de IRC para empresas que aumentem salários e para empresas que capitalizem, como o PS tinha sugerido. E como o Governo acordou na Constituição Social. O Governo, certo, é verdade. Não estou só a dizer. Mas foi... Paulo, porque, António, eu permito que te interrompas, mas não te interrompo. Só na primeira intervenção... É só para poder haver rigor. Bom, há de facto o acordo de concertação social, que é também um acordo importante e que serve de antecâmara para este Orçamento de Estado, porque reúne o acordo dos sindicatos, reúne o acordo das confederações patronais. O Governo, na questão do IRC, o que fez foi reduzir ou propor a redução de 1 ponto percentual para 2025, que aliás mereceu em parte o acordo do Partido Socialista. A única coisa que o Governo não foi ao encontro do Partido Socialista foi porque entendeu que não faz sentido ficar limitado
relativamente a reduções de IRC nos anos posteriores. E eu acho que a posição do Governo faz todo o sentido, porque neste momento nós estamos a discutir o Orçamento de Estado de 2025, não estamos a discutir os outros anos, e, por outro lado, o Partido Socialista também não manifestou disponibilidade para viabilizar todos os orçamentos até ao fim da legislatura. Por isso não estamos a falar... 17 não estamos a fazer, mas depois foi clarificado. Não, o PS responde... Não, desculpa. Mas depois foi clarificado pela palavra do Primeiro-Ministro que o que se propunha era uma redução de 1 ponto percentual, que aliás não corresponde à versão inicial do Governo, que propunha, como sabe, uma redução de 2 pontos percentuais para chegar a 15%, agora limitou-se a 17%. Por isso, há um esforço grande no sentido de pôr o interesse nacional em primeiro lugar. Eu acho que as pessoas estão fartas de guerrilhas, estão fartas de guerras de bastidores, jogos de bastidores. As pessoas querem que este Governo continue a governar. Mas não era preferível ter um orçamento aprovado, mesmo que o Governo, nesta altura, tivesse que abdicar dessas medidas mais emblemáticas? Eu penso que... Ter essa garantia. Eu acho que vamos ter um orçamento, eu pelo menos acredito nisso, que vamos ter um orçamento viabilizado. Ninguém entenderia que neste momento, por 1 ponto percentual no IRC, não se chegasse a acordo, na minha perspectiva. Eu acho que os portugueses não entenderiam isso, e os portugueses querem estabilidade política e estabilidade financeira nas suas casas. O IRC para o Governo é muito importante e ao contrário do que o António dizia, tem pouco de ideológico, porque na comparação internacional, Portugal fica muito mal relativamente aos outros países da União Europeia. Já vamos aprofundar nós temos uma dessas medidas. Não, mas só para referir que, para nós, o IRC é de facto um instrumento importante. Não é uma bala de prata, não resolve tudo de uma forma instantânea, nunca foi dito isso, mas é um dos instrumentos que estão incluídos no programa de governo da força política que ganhou as eleições, que é considerado relevante para reforçar o crescimento económico. Nós não nos podemos comparar com a média europeia, nós temos que nos comparar com os países da coesão, e nós com os países da coesão temos vindo a perder sistematicamente posições em termos de PIB per capita. E por isso nós temos que reforçar o nosso crescimento e o IRC é de facto um elemento decisivo. Deixe-me só terminar ainda em termos da parte política do acordo, ou do potencial ou eventual acordo que venha a surgir. Isto não significa que o Partido Socialista não tenha total legitimidade para votar contra. Era o que mais faltava. Pois cá está. António, mas é exatamente isso. Foi isso que vocês quiseram fazer, foi condicionar o Governo em futuras reduções. Evidentemente que o Governo não pode ficar condicionado relativamente a futuros anos, porque não estão a ser discutidos futuros anos. Isto não é um acordo de legislatura. Como o PS, evidentemente, tem total legitimidade para no próximo ano, quando o orçamento for apresentado, e se o Governo decidir, nesse ano, voltar a reduzir o IRC, o PS tem total legitimidade para votar contra. Certo. Agora, isso não deve influenciar, neste momento decisivo, o voto do PS, porque Portugal precisa de estabilidade e nenhum português quer uma crise política neste momento. Ricardo Paz Mendes, é assim tanto o que divide estes dois lados aqui à mesa? Isso é sempre muito relativo. Aproximam-se muitas coisas e separam-se noutras. Embora eu creio que nos assuntos que estão a ser debatidos aqui, parece-me que há diferenças claras, não são diferenças de 1% o que está aqui em causa. O que está aqui em causa é uma visão sobre como se promove o crescimento económico de Portugal a longo prazo. E há uma convicção muito forte, certa ou errada. A mim parece-me errada, mas quer dizer, nenhum dos lados pode verdadeiramente reivindicar, e qualquer pessoa que tente reivindicar certezas absolutas sobre isso eu vou disputar. E, portanto, não podemos basear-nos em muito mais do que convicções sobre a eficácia, mas também sobre a justiça relativa e sobre as consequências nefastas das diferentes medidas. E há uma parte que está convencida que descer o IRC é um instrumento fundamental para promover a competitividade da economia portuguesa e quer fazê-lo de uma forma progressiva e, eu diria, de uma forma bastante agressiva. E há outra parte que olha para, por um lado, para a ineficácia de uma medida dessas, mas também para a perda de receita que está associada a essa iniciativa. E, aliás, as duas medidas que estão aqui em causa, seja o IRC, seja o IRS, implicam uma perda de receita
quer na sua versão original do Governo, quer na proposta que está hoje em cima da mesa e que o Governo já anunciou, o Primeiro-Ministro hoje anunciou que estava fechada a proposta, que a proposta do orçamento estava fechada, e ambas implicam perdas fiscais muito significativas, e isso é importante que todas as pessoas percebam, que vai significar que o Estado vai ter menos recursos para aplicar noutras coisas. Portanto, sejamos claros, mais de metade do IRC pago em Portugal é pago por empresas dos setores financeiro, imobiliário e comercial. Eu tenho os dados da AT comigo, Paulo Núncio, portanto nós podemos falar nisso. É mais de 50% são destes três setores. Mas há muitas PMEs. É bom não esquecer que há muitas PMEs Paulo, aí. Deixe-me terminar e depois tenta manobrar os dados como quiser. A realidade objetiva é esta. Mais de metade do IRC em Portugal é pago por setor financeiro, pelo setor imobiliário e pelo setor do comércio. E eu pergunto se é com benesses fiscais a empresas que têm a sua atividade, como têm, merecem ter a sua atividade, merecem ter os lucros que devem ter, essa não é a questão. A questão é se é isto que nós achamos que vai transformar a nossa economia. Porque se nós queremos apostar numa transformação da economia baseada em investimento de alto valor acrescentado, tecnologicamente avançado e com grande capacidade de arrastamento do resto da economia, nós temos instrumentos fiscais para o fazer. E alguns já existem em Portugal, podem ser afinados. Nós temos um regime fiscal de apoio ao investimento que permite negociar perante investimentos que sejam para o interesse do país situações que são praticamente de isenção fiscal durante uma década. E, portanto, o país tem instrumentos para utilizar seletivamente a atração do investimento que transforma a economia. Uma medida destas vai fazer duas coisas. Vai apoiar um conjunto de setores que são mais do mesmo, não transformam a economia, são mais do mesmo, é fazer o mesmo que andámos a fazer e que, essencialmente, são setores tendencialmente não transacionáveis, que levam a uma acumulação de dívida externa, que não arrastam o resto da economia atrás de si e, como se não bastasse, são uma perda de receita fiscal de centenas de milhões de euros que nós podíamos estar a utilizar para outros fins, seja qualificação de pessoas, seja, por exemplo, fala-se no IRS, manter as pessoas no país, o IRS jovem. Bom, nós com 1/10 da receita que vamos perder com o IRS jovem, conseguimos basicamente universalizar boa parte das creches em Portugal. Há coisa mais importante para famílias com filhos, para ficarem no país, do que terem garantia que conseguem ter educação básica para os seus filhos. Portanto, nós basicamente o que estamos a fazer é utilizar medidas que não sou eu que digo, são as instituições internacionais, que são essencialmente ineficazes, que causam, ao contrário do que parece, causam distorções e não equilíbrios e que retiram recursos que nós vamos precisar deles, porque com as novas regras europeias nós temos limitações aos gastos do Estado e, portanto, é claríssimo o que é que vai acontecer aqui. Nós perdemos esta receita e no próximo ano o Governo vem-nos dizer, meus senhores, temos de fazer cortes porque não estamos a cumprir as metas orçamentais europeias, porque baixámos os impostos. Porque é muito mais fácil baixar os impostos do que subi-los, ao contrário do que muitos pensam. E, portanto, o que está aqui em causa é mesmo uma diferença fundamental de visões. Não é 1%. São visões diferentes para a economia. E é legítimo que haja essas diferenças. Eu não faço questão de convencer o Paulo Núncio, o Pedro Brinco ou quem for, que a descida do IRC não é o melhor para o país. Agradeço que eles não me digam com uma certeza absoluta porque eles não têm bases para o fazer. Mas as suas convicções eu respeito, eu tenho outras. Agora, não ignoremos que, efetivamente, isso tem outro tipo de implicações e que nós estamos a fazer escolhas. Pedro Brinca, é assim tanta a diferença entre estas duas partes aqui à mesa? Eu concordo com o Ricardo e acho que é. Começando aqui pela longa lista de notas que fui tirando, em primeiro lugar, tenho que fazer uma declaração de interesses. O António Mendonça Mendes acabou de falar do estudo que o Paulo participou. Esse estudo fui eu que coordenei. Peço desculpa que me esqueci. Não, eu não estou a dizer isto para reclamar a paternidade. Não. Estou a dizer isto porque é importante os telespectadores percebam o contexto em que eu vou preferir a próxima afirmação. E a próxima afirmação, até porque é a minha área de especialidade, eu estou aqui enquanto académico e comentador de economia, não enquanto político que não sou, é liminar, e eu vou dizer isto de forma liminarmente falso, que não existe nenhuma evidência científica que mostre que a descida do IRC possa gerar crescimento económico.
Essa frase é liminarmente falsa. É bom que se diga. E eu poderei ter... E agora vou explicar o contexto em que quero dizer isto. Então explique lá porque é que é liminarmente falso. É falsa porque existem muitos estudos que mostram que a descida do IRC leva a crescimento económico. E há Como muitos também é verdade. Também há Que muitos diz ao que contrário. dizem que não. Posso, mas não foi isso que foi dito aqui. Pois não, Dito é aqui assim. foi. Acho bem que sejas rigoroso. Para aqui fazer o meu lugar, Não, acho eu bem que faço o seja teu. rigoroso. Pronto, eu estou a ser rigoroso. Não, acho que estou a elogiar. É verdade. Ok, então farias a mesma correção que eu estou a fazer. Exatamente. Estou muito contente. Desde que digas a segunda parte O que também. existem muitos estudos que mostram que a descida do IRC pode promover o crescimento, existem muitos estudos que mostram que esse crescimento pode não aparecer, inclusive até ser negativo, o que a análise em conjunto, existe um trabalho científico, que o Ricardo até tivemos a discutir antes de entrada para este programa, da European Economic Review, 2 coautores, que mostra que realmente existe essa variância, essa variabilidade nos impactos da descida do IRC na atividade económica. Porquê? Porque o IRC, como é óbvio, tem que ter medidas de compensação. O que é que significa baixar impostos em empresa? Estamos a falar de taxas setoriais, estamos a falar de taxas liminarmente iguais para todos, estamos a falar de eliminação de ramas, ou seja, a heterogeneidade nos instrumentos é enorme, tanto que a heterogeneidade nos resultados dessa investigação científica também é grande. Por isso é importante corrigir aqui. Depois, há uma segunda análise que é importante fazer, quer dizer, a frase, ou esta ideia de que a descida do IRC não leva a crescimento económico, não pode ser olhada de forma absoluta, ainda que fosse verdade. Porque se nós tivéssemos IRC a 100%, o PIB era zero. Não havia atividade económica em Portugal. E aquilo que o amigo me ia dizer é que se baixasse o IRC, continuava a não haver economia em Portugal. Quer dizer, é preciso ter uma certa capacidade crítica quando nós pegamos nos estudos académicos e fazemos frases com essa grandiosidade Esse tom de conclusão. definitivo. Com esse tom definitivo. Por isso é preciso, isto é um tema difícil, é um tema complicado, é um tema que tem que ser, quais são as medidas de compensação relativamente ao IRC, como o Ricardo disse bem, nas minhas estimativas, na estimativa das verdades economistas, no caso português, se houvesse uma descida de IRC, iria haver perda de receita, é verdade, é preciso discutir como é que essa receita seria compensada. Se essa receita for compensada por medidas que são ainda mais aniquiladoras da economia do que o IRC favorece a economia, é óbvio que a economia ia decrescer, não ia crescer. Por isso isto é tudo muito mais complicado do que às vezes a política pode pode permitir, ou o discurso em política pode permitir. E, respondendo à tua pergunta, eu acho que de facto estão aqui duas visões muito diferentes sobre o país. E eu acho que elas ficaram evidentes num debate que houve, aliás, não foi um debate, foi uma entrevista que houve na legislatura anterior, em que estava Fernando Medina, estava Ana Mendes Godinho e estava António Costa e Silva. E o jornalista, nesse dia, aproveitou o facto de termos o então Ministro das Finanças como Ministro da Economia e fez a tal pergunta. Então, mas afinal, deve-se baixar o IRC, deve-se baixar o IRS, e foi engraçado, porque o Ministro António Costa e Silva também era favorável à opinião de baixar o IRC. Disse-o aqui há 15 dias, precisamente aqui neste programa, voltou a dizer que achava que era importante. Mais interessante do que essa divergência de opiniões ou de direções é perceber essas visões que existem para o país, que é precisamente a pergunta que tu me tinhas feito ao princípio. E ficou muito claro na resposta, quer de Fernando Medina, quer de António Costa e Silva, que existe de facto essa diferença. E a diferença qual é? É que a visão que eu percebi, Fernando Medina, e agora digo aqui PS, podendo estar a cometer uma injustiça, porque realmente Fernando Medina já não representa o PS, nem representa o governo nenhum. Mas a impressão que eu fiquei dessa intervenção é que a visão do governo de então, do PS, para a economia e para as empresas, é o Estado a dirigir as empresas. Isso. E o que é que eu quero dizer com isto? Esqueçam o volume das taxas, esqueçam que temos... Para concluir, esqueçam que nos últimos 20 e tal anos toda a Europa baixou brutalmente os impostos sobre as empresas e Portugal não acompanhou, e se há 20 anos era competitivo, hoje não é. Esqueçamos isso. Olhemos para a diferença entre o que é a taxa nominal, a taxa estatutária e a taxa efetiva. E vamos comparar país a país esta diferença com medidas de produtividade. E aquilo que se vê nos dados é uma relação negativa enorme entre a diferença entre taxa nominal e taxa efetiva e produtividade. Especulação, porque eu não fiz esse estudo, e tenho que ser academicamente rigoroso e dizer que não posso inferir causalidade. Mas qual é uma possível interpretação e que me parece razoável, se calhar eu e o Ricardo até estamos alinhados nisso, não sei se o António Mendes Mendes também estará, é que, de facto, uma das atividades mais lucrativas das empresas é a elisão fiscal. É tentar navegar a míriade de regulamentos, exceções e tributações autónomas e taxinhas e taxetas e exceções e isenções para conseguir pagar menos impostos. O tempo todo que as empresas passam a fazer isso, porque o Estado quer dirigir onde é que as empresas gastam o dinheiro e como é que as empresas são geridas, se as empresas perdessem esse tempo a criar
desenvolver um produto melhor, a inovar nos processos, a desenvolver melhores planos comerciais, a desenvolver melhores planos operacionais, se calhar a produtividade aumentava. Por isso é que é tão importante realmente este choque entre estas duas visões. Um em que temos o Estado a dirigir as empresas, a dizer aos empresários onde é que eles devem gastar o dinheiro, de que maneira é que devem organizar a empresa e perder, se calhar, 2 ou 3 meses do ano a tentar navegar a legislação fiscal para o conseguir fazer. E uma visão em que o Estado deixa de se intrometer nas decisões das empresas, cria uma taxação que é, de facto, o mais alargar a base fiscal, não é? Ou seja, contribuir para que, de facto, todas as empresas possam pagar impostos e não aquelas que conseguem navegar todos estes sistemas fiscais. E realmente pôr o ênfase na inovação, na melhoria do produto, na internacionalização, no ganho de escala, em tudo isso, não é? Ricardo, muito rapidamente. É mesmo muito Claro, rapidamente. É só para dizer o seguinte. Eu e o Pedro estamos de acordo numa coisa que já discutimos aqui. Vários, que é, Ricardo. sim, mas neste aspecto em particular, que é, faria sentido reduzir a taxa geral de IRC se isto fosse acompanhado de uma redução do leque absurdo de benefícios fiscais que existem em Portugal. E nós nisto estamos de acordo. Tínhamos presente que nada disto teve a ser discutido aqui. Nada. Não esteve. Pelo contrário, o que esteve foi aqui aumentar os benefícios. Aqui não é neste programa, é no debate entre o Governo e o PS. Mas também quero dizer que há uma coisa uma diferença de interpretação entre mim e o Pedro. É que o Pedro acha que os benefícios fiscais que existem em Portugal decorrem de uma deriva autoritária dos governos a querer Foi Medina que o disse. a interferir. Ainda agora houve intervenções políticas. Deixa-me acabar. Não, mas por favor, rapidamente. 30 segundos, mas preciso deixar. Pedro, deixa-me acabar. Eu que Fernando Medina pensa assim, é o problema dele. Deixa-me, por favor, acabar. Eu demoro 30 segundos a dizer isto. Há uma coisa que vale a pena nós percebermos. O motivo pelo qual os governos dão benefícios fiscais, uma miríade de benefícios fiscais às empresas, não tem nada a ver com o facto dos governos quererem capturar as empresas. Tem a ver com o facto do governo estar capturado pelas empresas. Os governos fazem aquilo que as empresas poderosas lhe pedem para fazer. E é a forma dos governos conquistarem simpatias e financiamento de campanhas é darem benefícios fiscais. É tão conspirativo. E por isso São visões conspirativas. Sabe como é que isso se resolve, Paulo Lúcio? Sabe como é que isso se resolve? É ver os governos eliminar esses benefícios. António Mendonça Mendes, em alternativa à descida, meus senhores, vamos também ouvir o António Mendonça Mendes. António Mendonça Mendes, em alternativa à descida da taxa nominal de IRC, o PS propôs créditos fiscais ao investimento. Isso faz sentido? Já lá vamos. Deixe-me voltar só um pouco atrás, que não interrompi o Pedro Brinca. Se for o Paulo, não se tinha interrompido, tenho mais confiança. Mas, para lhe dizer assim, não há nenhum país desenvolvido, e é com esse que nós temos que nos comparar, em que haja uma relação entre aquilo que é a baixa dos impostos sobre as empresas e o crescimento económico. Não há. A Irlanda? É falso. Não há. A Irlanda? Peço desculpa. A Irlanda não é um caso. Desculpa. A Irlanda não tem o crescimento não tem rigorosamente nada a ver com IRC. Portanto, aquilo que eu estou a dizer não é que descer o IRC não faz mal à taxa de crescimento. O que eu estou a dizer é que não há uma relação e uma causa e efeito imediata como aquela que nos têm vindo a dizer. António. E vou dizer também... É diferente da sua afirmação inicial. Seguramente. Agora, aquilo que... Mas foi precisamente para ser neste sentido. Agora, e quando digo não há evidência, é porque não é consensual sequer que haja essa relação. Mas deixe-me introduzir outro tema, porque esse é o tema que eu acho que se devia estar a discutir num país como Portugal, que é periférico e que está integrado no mercado único. O mais importante, do ponto de vista dos impostos sobre as empresas, é uma harmonização fiscal, porque não faz sentido absolutamente nenhum que nós estejamos a baixar a nossa taxa de imposto para estar a competir com o Chipre, com Malta e com esse tipo de países, porque nós nunca vamos conseguir fazê-lo. Não é só com o Chipre e com Malta, com os outros 27. Mas o que é importante fazer é que dentro do mercado único, 26. Dentro do mercado único, possamos fazer uma harmonização das regras fiscais para as empresas, porque é isso que fará com que não tenhamos de ter os deveres de transparência. Mas isso é seguramente outra discussão. É seguramente outra discussão. Essa é outra conversa. É uma discussão que terá de ser feita a nível europeu. E, portanto, aquilo que eu acho que era relevante do ponto de vista económico em Portugal é a prioridade do Governo devia ser concentrar-se a executar o PRR, porque é aquilo que vai dar mais crescimento à nossa economia. Isso também é outra questão. O orçamento seja aprovado. E do ponto de vista fiscal, não consigo perceber
esta teimosia e esta pressa para simples, é comparar com outros países. Temos a taxa mais elevada. Quando não é esse que é o problema. É tão simples como isso. Portanto, acho Mas aí já está a ser taxativo outra vez. Só se me permitir. Agora já sabe que não é. Como é que Eu o tenho Paulo dado Núncio aqui vai pagar o disciplinadas, dinheiro? deixa-me só dizer aqui uma coisa. No dividendo. Agora já sabe que Como não é que é. o Paulo Núncio vai Vamos pagar o lá, dinheiro que vamos nos lá. o que eu estou a dizer é que a taxa Como é que não vamos pagar o dinheiro que vamos perder? não é Sim, seguramente então o vá. mais importante. Só aqui, Estava a antes responder do ao crédito Ricardo fiscal aqui para os infinito. levantamentos. Certo. Paulo Aqui, Lúcio. há duas ou três coisas que eu também não podia deixar de dizer. Em primeiro lugar, ao contrário do que se diz, 61% das empresas em Portugal já pagam IRC. São 344 mil empresas que pagam IRC. 0,3% Não é uma, duas, pagam três, 48%. são 344 mil empresas. Eu sei que a esquerda não gosta de ouvir isto, mas há 344 mil empresas que pagam IRC. Segundo ponto, das que pagam IRC, 63% do total da receita é pago por PMEs, que é também outra coisa que a esquerda não gosta E de como falar. é que vão ser afetadas por esta 63% da Paulo receita Núncio, total não de está a fazer IRC demagogia. é paga por PMEs, o que significa que uma acho redução que do aquilo que estás a IRC fazer é ao contrário. também beneficia as PMEs. Terceira questão, que também me parece relevante. O Governo foi prudente quando estimou uma perda de receita com a redução do IRC. Mas eu recordo que em 2014, quando nós reduzimos a receita, a taxa de IRC, aliás, com o voto favorável do Partido Socialista, a receita aumentou no ano seguinte. Ou seja, aumentou 700 milhões de euros. Porquê? Porque o IRC é o imposto que tem mais impacto na atividade económica, teve mais impacto no funcionamento das empresas. E, de facto, houve uma redução, e nesse ano em que houve uma redução, houve um aumento de 700 milhões de euros. Quarta questão que eu lhe gostava de em 2015. Sim. Quarta questão que eu lhe queria dizer. Eu quero acompanhar aquilo que foi dito anteriormente, porque uma distinção muito clara Quero acompanhar o que foi dito anteriormente entre a esquerda e a direita é que a esquerda tem uma visão paternalista. A esquerda tem uma visão paternalista e dirigista da economia. O António começou a intervenção dele, a sua intervenção, dizendo que o objetivo do governo deve ser selecionar os setores de atividade em que se deve investir. Nós temos uma visão exatamente ao contrário. O Estado não deve fazer a seleção. O Estado deve reduzir taxas, permitir que as empresas escolham, de acordo com a sua iniciativa, de acordo com a sua competitividade, de acordo com a sua visão de mercado, e deixar essa decisão às empresas, à iniciativa privada e não ao Estado. Isso é absolutamente decisivo, porque este tipo de visão absolutamente dirigista e paternalista da economia depois tem um conjunto de consequências negativas. Já que está com o uso da palavra, porque não, em vez da descida, o crédito fiscal ao investimento, e eu também quero ouvir o António Nascimento sobre isto, não, rapidamente. Sim, já lá vamos. Num minuto e meio. Sim, porque eu também quero falar de IRS jovem. Vai desfazer a própria medida. Vai ver como as coisas... Olha a ironia ver o Paulo Núncio a falar mal do crédito fiscal do investimento. Força, Paulo. A medida foi realmente criada em 2013 e foi uma boa medida, ao contrário do que o António agora quis presumir, foi uma boa medida. Porquê? Porque a medida é uma medida temporária, uma medida com duração limitada no tempo e que visa dar um impulso significativo ao investimento e deve ser aplicada no momento em que o país passou por uma dificuldade. Por exemplo, o programa de ajustamento que resultou de uma bancarrota socialista deixada por José Sócrates. Quando terminou esse programa de ajustamento e em que o investimento estava em níveis historicamente baixos, era importante uma medida de estímulo económico para o investimento produtivo. Bem, e agora nada do que acontece agora. Mas agora nós temos a questão do investimento resolvida com o PRR. O importante é cumprir o PRR até 2026 e se cumprirmos o PRR há dinheiro para investimento e não é necessário o Estado gastar dinheiro aliás, esta medida é uma medida cara, é importante também dizê-lo, e por isso é que é temporária. Por isso é fundamental que, e por outro lado, não substitui, evidentemente, não é possível substituir uma medida temporária e circunstancial por uma medida permanente e estrutural que é a redução do IRC. Porquê crédito fiscal ao investimento agora? Nós temos sempre defendido que as descidas de IRC devem ser descidas seletivas. E e o crédito fiscal surge no seguinte contexto, que em alternativa a baixar a taxa, se o Governo quisesse continuar a baixar a carga fiscal às empresas, aquilo que nós sugerimos, para além do incentivo à capitalização de empresas e à valorização de salários, foi também o crédito fiscal extraordinário de investimento. Pelo seguinte, nós
vamos até final de 2026 ter a execução do PRR. E o ciclo de investimento com fundos europeus irá seguramente cair muito a partir desse ano. E é preciso começar a preparar o próximo período de investimento, em que teremos que compensar com o investimento privado aquilo que vai ser necessariamente a redução do investimento público que decorre da redução dos fundos europeus. E é por isso que aquilo que nós sugerimos é que possa ser considerado, e repare, nos termos em que o Governo possa modelar, porque sempre que o crédito fiscal extraordinário funcionou temporariamente por 6 meses, precisamente para concentrar ali as decisões de investimento e, portanto, para podermos daqui até 2028 utilizar esse instrumento para conseguir compensar aquilo que vai ser uma queda que pode ser abrupta no investimento e, portanto, Ricardo, mantendo os níveis de em crescimento. 2024, e em 2 minutos, porque eu ainda quero falar um bocadinho do IRS jovem, em 2024, esta medida que é proposta pelo PS como alternativa à descida da taxa do IRC faz sentido? Eu tenho outra coisa para lhe dizer antes. Lamento. Eu gostava de Desde que utilize os seus 2 minutos. Gostava de perguntar ao Paulo Núncio se ele sabe se são de esquerda ou da direita os governos que fizeram seleção de setores para apoiar no Japão, na Coreia, no Taiwan, nos Estados Unidos, na Alemanha, em França. São de direita ou são de esquerda? Eu vou-lhe dizer, são todos de direita. Essa ideia... Não está enganado, Paulo Núncio. Não é? Diga as coisas que sabe, mas por favor, não negue aquilo que eu sei. A política, aquilo que vocês chamam de dirigismo e o Estado a meter-se na vida das pessoas, paternalismo, esses nomes feios todos que chama, são políticas que são seguidas por todos os governos que têm uma estratégia de longo prazo. Deixem a economia funcionar sem intervenção do Estado. É o que estamos a fazer há 25 anos. Quer deixar-me acabar? Deixem as empresas funcionar sem intervenção do Estado. Deixe-me fazer-lhe mais uma pergunta. Se puder responder com sim ou não, eu agradeço. É a favor do CIFID, do crédito fiscal ao investimento AID? Sim ou não? É a favor ou não é? Diga-me, por favor, sim ou não, acha bem? Já é uma razão. Nem vou. Pois não vai, eu sei porque é que não vai. Sabe porque é que não vai? Porque é assim, quando diz dirigismo... Quando tiver responsabilidades governativas e tiver Paulo Núncio, se não se importa... Depois falamos, não. Eu sei porque é que não quer responder. Não, desculpem lá, deixem-me acabar de falar. Eu sei porque é que não quer responder. Quando tiver alguma capacidade de decisão sobre esse tipo de Quando tiver a capacidade de ouvir as pessoas, sendo deputado e ter respeito pelas pessoas que falam, talvez seja mais fácil... Ricardo, vamos lá objetivar. Não vale a pena agora. Ricardo, faz favor, Ricardo. Não me parece apropriado neste tipo complete, por favor, a sua ideia. Ricardo, por favor, a sua ideia, objetivamente. O que é pouco apropriado é não deixar as pessoas falar assim. Sim, mas vamos seguir em frente. Não parece. Tem que se acalmar. Vamos seguir em frente. Sim. O incentivo fiscal, o AID, é um incentivo que o seu governo e todos os governos em Portugal nos últimos 25 anos deram às empresas. Defendido pela teoria económica. Porquê? Porque o Estado entende que faz sentido incentivar as empresas a fazer aquele tipo de investimentos. E a teoria económica o Estado, não é nada disso que eu disse. O Estado, não percebeu nada do que eu disse. Olha, desculpe lá, é assim... Vamos prosseguir, por favor. Se quiser insistir Ricardo, insistir nessa linha, temos por favor, Ricardo. O Dr. Paulo Núncio veio aqui dizer é dirigismo e é paternalismo o Estado estar a dizer às empresas o que devem fazer. O Dr. Paulo Núncio foi secretário dos Assuntos Fiscais de um governo que manteve e reforçou o CIFID, que é um incentivo às empresas para fazer ID. Quando se defende o Estado a dar incentivos fiscais para se fazer certos investimentos e não outros, faz sentido em alternativa à descida do IRC. Faz sentido em alternativa ao IRC o Estado dar incentivos que visam objetivos sociais, económicos e ambientais. Em vez de estarmos a dar um incentivo a todas as empresas, independentemente do que elas fazem, estar alinhado com uma estratégia de desenvolvimento do país Pedro ou não. Brinca, E por faz muito sentido que em alternativa... isso não adianta a razão do raciocínio. Muito bem, já está ultrapassado. Por favor, Pedro Brinca, faz sentido em alternativa à descida da taxa de IRC uma medida do género do crédito fiscal ao investimento? Muito rapidamente, como é proposto pelo PS? Eu e o Ricardo já concordámos que essa medida seria desejável. Agora, estamos aqui a avaliar qual é que é mais desejável. Certo. Mais uma vez, para ser sério, tinha que fazer uma análise quantitativa e ver. Sei que a estimativa que apareceu era que custava cerca um pouco acima dos 400 milhões de euros. A descida do IRC iria custar quase o dobro. Teria que ser feita uma avaliação quantitativa para ver o que é que beneficia mais. Acho que ambas as medidas são boas e acho que ambas as medidas são necessárias. A mim o que me custa um bocado nesta discussão é ver este manicaísmo. Porque é assim, quer dizer,
O investimento em ID não é o Estado. Não é dirigismo, pois não. Não, mas eu vou-te explicar porquê. Os incentivos fiscais não são todos dirigismo. Oh, Ricardo, não vamos voltar aos anos 70 nem 80 Não é nada da teoria disso. económica. Vamos propor o que anda a ser feito hoje em todos os países. Nenhum académico sério, hoje em dia, consegue defender que o Estado deve ser zero ou que o Estado deve ser 100%. Obrigado, Pedro. Estamos de acordo. Obrigado. Estamos de acordo. Não Claro, chamemos sim. de dirigismo a coisa que é bom senso. Não, mas calma, não interpretes as minhas palavras de maneira Não, não. No caso específico do CIFID, há uma literatura económica imensa que sabe que a investigação desenvolvimento tem externalidades, muitas Como vezes há- não são internalizadas como há no pelas ambiente. empresas, como há no ambiente. Aliás, disso este é que o estamos caso a falar? clássico. O ambiente é o caso clássico. É disso que Pronto. estamos a Não é falar? só isso, porque estamos a falar, por exemplo, da escala. Nós penalizamos as empresas maiores. Claro, com a Isso é derrama. outra questão. Não é outra questão. Não, é taxação sobre porque é que olhou para empresas. mim. Pedro, mas não é isso que está a ser proposto. É a taxação sobre 2010. empresas. Mas não é isso Eu não que estou a está a falar ser sobre o que está Sócrates. proposto, eu estou a falar sobre visões, sobre, por exemplo, o condicionamento, e aqui até estou a falar sem qualquer tipo skin in the game, desculpem lá o estrangeirismo, porque não estou no governo e é uma medida que ambos, PS e PSD, ou PS e governo, estão de acordo. Mesmo a questão da valorização salarial, etc., tudo isso distorce as estruturas produtivas. Quer dizer, e não me venham com essa história de que não há dirigismo e não há... Aliás, vou citar um digníssimo elemento do passado governo, e hoje uma ilustre figura do Partido Socialista, que disse há momentos temos que fazer medidas seletivas. Ou seja, é assumido. Por isso assume um bocado de Mas o CIFID não é Mas seletivo, O CIFID seletividade não é seletivo. dirigismo. Peço Oh, desculpa. valha-me Deus, mas eu sou... Ricardo, Mas isso é seletividade. mas é defendido por teoria económica. Mas quero há um um- ambiente, mas- quero que mas seja as medidas desenvolvimento. que- as O que eu medidas estou a de dizer é incentivo toda outra- fiscal- Ricardo, agora não estás a deixar falar. Peço desculpa. Não sei se queres que eu também levante a voz e fique chateado. Perceba. Espero que não, pá, espero que tenhas esse bom somos todos senso. amigos. Não o fazer. Estamos todos amigos aqui. E tu não Meu vais ponto dizer é- que eu não posso falar porque nunca governei, portanto eu não me ofendo. Eu também Tem nunca noção governei das por isso. coisas. Há cidadãos que podem falar. Não tem noção das sem coisas. Querem Isso não falar- tem nada. Vai, por favor, Não tem Pedro, nada a ver. para concluir, O Paulo. meu ponto é, há medidas que são consensuais em que o Estado deve intervir. Nenhum mercado funciona sem regulação. Ponto final, parágrafo. Pá, estar aqui a construir um manicaísmo, como o Mendonça Mendes há bocado, desculpa, esta referência, estar a dizer, é o mercado, é o mercado, é o mercado. Eu não disse. Ou do outro lado, que é o Estado a controlar. Mas onde é que Quer me dizer, ouviu dizer isso? Peço-lhe desculpa. podemos passar a cassete atrás. Podemos. Eu vou fazer-lhe É um evidente. favor, Sabe vou gravar que eu- a parte em que disse isso e vou meter Não, nas não minhas estou a redes dizer- sociais. E amanhã a gente conversa e faço o tag. O que eu lhe estou a dizer, mas Deixa-me em só que continuar. contexto é que eu o fiz? Desculpe lá, porque Disse eu esta maniqueísta sou frase, muito temos pouco. que fazer medidas seletivas, disse António Mendonça Mendes, eu escrevi aqui, pronto, Sim, ok. e onde é que isso é dirigismo? E onde é que isso é um ataque ao mercado? Não, mas eu não disse que era um ataque ao mercado. Então. O que eu disse é que uma das respostas Estou a suas perceber mal. à questão que o Paulo dizia, deixem as empresas trabalhar sem o Estado, era deixem as entregas ao mercado. E o meu ponto aqui não é criticar a intervenção do Estado, é defendê-la. Aquilo que eu estou a dizer é concordar com a ideia de que, primeiro, e isto, aliás, isto não é uma ideia minha, isto é a academia, isto não está todos da academia hoje em dia, isto não é nada de novo. Quer dizer, é aquela década de 80 em que tínhamos os Chicago Boys no Chile e depois tínhamos a Cuba, isso não existe. Quer dizer, hoje em dia Mas toda a gente- parece, olha que parece. Mas no Os Chicago discurso Boys político, continuam sim. a viver em Portugal, porque qualquer intervenção do Estado é dirigismo Ricardo, e é atacar Ricardo, mas isso é o mercado. discurso político, isso não é realidade técnica o debate, quando é feito sem da análise. políticos, às vezes é É mais óbvio que o fácil. Estado é preciso melhor regulação e é preciso nos sítios mais, noutros sítios menos. Por isso é que eu detesto a história do mais regulação, menos regulação. É preciso melhor regulação. Se calhar há setores em que é preciso mais, noutros que é preciso menos, mas é preciso melhor. E o Estado, sim, é preciso. Os mercados falham de inúmeras maneiras e é preciso intervir o Estado. O meu ponto é que há áreas em que esse intervencionismo do Estado é consensual e amplamente defendido por toda a teoria económica. Como é no caso do ambiente, como o Ricardo falou muito bem, como é no caso do CIFID, que é a investigação e desenvolvimento, por causa das sociedades positivas. Agora, o que não é, por exemplo, concluir, na questão da Pedro. escala, para concluir, quer dizer, Portugal é um país, como eu estou farto de dizer, de cabeleireiros esteticistas. Somos o segundo país da Europa com a maior porcentagem da força de trabalho a trabalhar nessas empresas, microempresas. O relatório Draghi nisso foi muito claro. Disse que a Europa tinha uma excessiva fragmentação do tecido empresarial. Querem uma estatística E é a chocante? derrama que Querem, cabeleireiros. calma. Querem uma incentivo. estatística chocante? Querem uma estatística chocante? derrama que produz Nós, cabeleireiros. relativamente à Europa, que Draghi criticou por ter um tecido empresarial com demasiadas microempresas, Portugal tem 15% a mais, tem 15 pontos percentuais a mais, 50% mais emprego em microempresas em que cada trabalhador cria 21 mil euros de valor acrescentado Mas acha bruto, que é o sistema contra, fiscal? deixa-me terminar, contra grandes empresas que em Portugal são poucas. Não há grandes empresas em Portugal. Isto é uma falácia. Há bocado estavam a dizer que as PMEs, até Pedro, foi o temos Paulo, de terminar. pagam muito IRC. Pagam, sabe porquê? Porque não há grandes empresas. As 8 maiores empresas em Portugal, os lucros juntos, são menos que a Novo Nordeste e a Dinamarca. 0,3% das empresas pagam 48% da receita de António, É para ver. António, 60, São os dados da António, São os dados da Portugal não 6%, tem grandes empresas. Mas não sabe, mas já- trabalhador mas de uma
grande empresa Mas já queria me ouviu falar mal 84 das mil grandes euros empresas. de valor acrescentado. Já me ouviu falar mal das grandes Não, empresas. mas sabe qual é o problema? Acha que o que estou a defender é contraditório com o nosso tecido empresarial ganhar escala? É que a falta de escala do nosso tecido Claro que empresarial é, é mesmo porque os escalões de IRC são definidos em A função de derrama valores estadual é um absolutos, também incentivo é óbvio. Acha que o derrama, negativo, acha que à são escala. as É a derramas. diferença de 10% Claro. taxa de IRC. Eu se abrir um cabeleireiro e tiver 2 mil euros de lucro e 20% de rentabilidade, não vou pagar IRC. Se eu abrir Mas um sabe banco, que a rentabilidade não como o tem a meu ver BCP, necessariamente e com a pagar dimensão da empresa. 260 milhões de euros de lucro, que é o que a bancada da esquerda tipicamente gosta sempre de vir para os mídias comunicar, eu vou pagar no escalão máximo de IRC. Sabe que mais? A rentabilidade é 6%. E a rentabilidade no quiosque que gera 2 mil euros de lucro e 10 mil euros de investimento é 20%. Sabe qual é a consequência? Porque eu, como investidor, quero a rentabilidade. Sabe o que é que isso Pedro. promove? A atomização do tecido empresarial. Pedro. Baixa escala, baixo salário. Temos 8 minutos, o que dá 2 minutos nas minhas contas simples a cada um. 2 minutos mesmo a cada um. Qual é o risco de o PS vir a chumbar um orçamento para o qual até contribuiu? Porque, na verdade, as medidas que foram negociadas estão incorporadas, ao que se sabe, no pré-orçamento do Estado. Sejamos muito claros sobre essa matéria, que é para não haver nenhuma dúvida, nem no presente nem no futuro, sobre essa matéria. Se, porventura, o PS vier a viabilizar o Orçamento de Estado, o PS não fica amarrado àquilo que é a execução do Orçamento de Estado e àquilo que é o resultado das políticas. Aliás, vou aproveitar estes meus 2 minutos para dizer o seguinte. Estamos a falar muito pouco ou nada sobre o plano de médio prazo que está a ser negociado em Bruxelas. E isso sim preocupa-me, porque quando nós temos o nível de despesa a crescer como temos, despesas com pessoal, prestações sociais e pensões a crescer a um ritmo de perto de 10%, não é muito difícil perceber o problema que vamos ter a muito curto prazo. E, portanto, quando estamos ao mesmo tempo a erudir as bases tributárias, nós estamos a criar todas as condições para termos a médio prazo, eu não estou aqui a ser alarmista, mas estamos a criar as condições para que a médio prazo tenhamos novamente um problema orçamental. E, portanto, eu acho que o país não se pode cansar de cumprir. E o facto de vivermos hoje uma boa situação orçamental não significa que esse dado seja adquirido. É importante que as pessoas tenham tenhamos a consciência que os nossos excedentes decorrem em grande medida dos excedentes da Segurança Social. No dia em que tivermos um problema no mercado de trabalho, acabaram os excedentes orçamentais. E, portanto, quando estamos a querer diminuir os impostos com esta dimensão, é disto que estamos a falar. Eu estou muito preocupado com a que virá do plano de médio prazo, porque o plano de médio prazo compromete-nos durante 4 anos em termos de teto de despesa, e eu espero que o Governo não tenha concentrado todo o aumento da despesa no próximo ano, condicionando os anos seguintes. E é muito... E repare, quando pedem a boa-fé negocial ao PS, e antes de vermos o orçamento, não nos é apresentado sequer o plano de médio prazo que está a ser negociado com Bruxelas, acho que isso diz muito sobre a diferença entre falar de boa-fé negocial e a prática. Mas eu queria deixar este alerta de que a nossa situação de equilíbrio orçamental não é um dado garantido e devemos... O Governador do Banco de Portugal, é verdade, Mário Centeno, que foi Ministro das Finanças do Governo Socialista, há que fazer esse sublinhado, alertou hoje para a necessidade de famílias, Estado e empresas fazerem almofadas. Alertou para o aumento da despesa, que terá sido, salvo erro, estou a dizer de cores, o maior este ano, o maior desde 1992. As medidas inscritas pelo Governo neste orçamento podem, de alguma forma, pôr em causa, como também está aqui a alertar António Mendonça Mendes, o equilíbrio orçamental? Penso que não. Os 2 partidos que formam neste momento o governo foram os partidos que permitiram que Portugal recuperasse da bancarrota. Por isso, não são cristãos novos da consolidação orçamental. Quem poderá ser cristão novo da consolidação orçamental é o PS. Porque eu lembro-me do PS, na altura, vir dizer que havia mais vida para além do déficit. Desvalorizando o déficit, desvalorizando a dívida, desvalorizando as finanças públicas. E por isso os 2 partidos que estão neste momento no governo foram 2 partidos que sempre colocaram a disciplina orçamental como um princípio fundamental. E por isso o que nós queremos é crescimento económico mais robusto. Para isso é preciso reduzir o IRC, da nossa perspectiva. Nós temos legitimidade para governar, fomos nós que ganhámos as eleições. Está no nosso programa e essa é uma medida essencial. Depois um crescimento económico que seja um crescimento económico ao nível dos países da coesão. Nós temos que nos comparar com os países da coesão e não com a média europeia. E está uma catástrofe autêntica. Depois,
dizer duas coisas, uma a propósito do que o António dizia, outra relativamente ao orçamento. Primeiro, evidentemente que o PS não fica vinculado à execução orçamental, mesmo que viabilize o orçamento, vai viabilizá-lo com uma abstenção, não com um voto favorável, até por aí não estaria, evidentemente, se o viabilizar, não estaria, evidentemente, vinculado. E depois dizer mais uma coisa, António, só terminar dizendo isto. Este é um orçamento que vai melhorar a vida das pessoas. É um orçamento que vai aumentar salários, que vai aumentar pensões, que vai reduzir impostos e que vai permitir a execução integral do PRR. E por isso é estranho que as oposições, a começar pelo PS, mas também outras oposições, tenham dúvidas relativamente à viabilização deste orçamento, porque é de facto um orçamento que vai melhorar muito a vida das pessoas. Vai melhorar a vida das pessoas daquilo que sabe do orçamento num minuto e meio. Ricardo Paes Moedo. De facto, nós precisamos de ver o orçamento. Sim. Sabemos que houve muitas medidas que foram tomadas, algumas nem foram tomadas pelo Governo, foram tomadas pela maioria parlamentar. Há algumas mais justas do que outras, há algumas mais urgentes do que outras. A mim inquieta-me essencialmente o facto de sentir que há demasiadas medidas que estão a ser tomadas com olhos postos em eventuais eleições do que propriamente estão a ser explicadas. E o recuo que houve no IRS jovem, que não tivemos aqui... Sim, oportunidade depois de haver convicções tão fortes de que era necessário ter aquele IRS jovem e de repente cai o mundo inteiro em cima do Governo e da AD sobre uma proposta que era uma proposta tecnicamente errada e uma proposta injusta. O Governo recuou. Infelizmente ainda não recuou assim tanto e isto é apenas um dos exemplos de como demasiadas vezes se faz política, não é só deste governo, diga-se em abono da verdade, demasiadas vezes se faz política não a pensar naquilo que é a boa política pública, a qualidade da intervenção do Estado, mas em função de interesses de eleitoralistas e de afirmação política que fazem parte destas coisas, mas era bom que houvesse orçamento para além disso. Pedro Brinca, para as famílias, o que é que se pode esperar do próximo ano em termos daquele que será o papel do Estado, obviamente? Nós sabemos muito pouco ainda, não é? Quer dizer, acho que a conversa foi quase toda sobre IRS jovem, sobre IRC, e pouco mais do que isso sabemos, não é? Na questão do IRS jovem, eu não sei, o princípio técnico eu não considero errado, ou seja, a ideia do IRS jovem é taxar aquelas pessoas que têm uma maior, aquilo que nós em economia chamamos de elasticidade. É saber se funciona ou se não funciona. Sim, mas... A tecnicidade passa por aí. É eficaz ou não é eficaz? Está bem, mas isso jogar ao Totobola à segunda-feira é fácil. Um minuto, Pedro Brinca. Jogar ao Totobola à segunda-feira é fácil. Mas fez experimentalismo com 1.000 milhões? É exante, mas isso fazemos sobre tudo. Senão o orçamento nunca mudava. Uma medida excepcional, por uma situação excepcional, temos 30% dos jovens que emigraram. Mas para terminar, um minuto. É atacar, pronto, lá está. É tentar, lá está, diminuir impostos sobre aquelas pessoas que têm uma oferta mais elástica e que podem mudar, não é? Eu, enquanto economista, não me parece, do ponto de vista técnico, nesse princípio, e é disso que eu estou a falar na questão das elasticidades, a proposta seja errada, mas oponho-me a ela, sempre disse, aliás, durante todos os últimos meses, contra ela enquanto cidadão, aliás. Se nós vamos começar a aplicar esse princípio, então porquê é que não começamos a aplicar, por exemplo, o princípio de, quer dizer, taxar mais os juristas, que são aqueles que, calhar, têm menos mobilidade. Feija lá também. Não, eu sei, que assim quando toca. Não é o único jurista. Já deixaste pessoas nervosas nesta mesa. Não é o único jurista. Mas esse é o meu ponto. Olha, os jornalistas. É que os economistas têm mais mobilidade. E os académicos? Os jornalistas não, porque já foram são os que têm mais mobilidade. Um grande ataque. Esse é o princípio. Como ficou muito bem aqui ilustrado. Passa pelos jornalistas também. Têm menos mobilidade, a não ser como para o Parlamento Europeu, que é realmente uma medida muito comum. Temos que concluir. No seu ramo de atividade, a não ser como para o Parlamento Europeu, são daqueles que de facto têm menos mobilidade. O Luís Aguiar Correia escreveu um artigo muito bom no Público. Temos de terminar, Pedro. No Expresso muito bem esta semana, a dizer a mesma coisa. As mulheres, por exemplo, têm uma oferta de trabalho muito mais elástica. Se calhar devemos baixar os impostos às mulheres também. Ou seja, do ponto de vista técnico, Pedro Brinca, eu não a critico a medida. Critico a medida do ponto de vista político. Não vamos ter tempo para discutir. Pedro Brinca, Paulo Núncio, Ricardo Paes Moedo, António Mendonça Mendes, muito obrigado pela vossa presença e por este aceso debate. É tudo. Este programa fica agora disponível em RTP Play e em podcast nas plataformas digitais. Nós voltamos na próxima terça-feira. Até lá, tenham uma excelente semana.